Voltamos! Pois é, olha aqui. Eu quero falar para você sobre a Metropax. No dia 13 agora, o Coelhinho da Páscoa vai chegar na Metropax. A Metropax, além de ser uma funerária, ela cuida muito bem dos seus associados. E tem a Casa do Associado, inaugurada recentemente ali na Avenida Contorno, esquina com Grão-Pará, ali em Santa Efigênia. E às 10 horas o Coelhinho da Páscoa vai chegar lá, nesse dia 13. E olha aqui, com muita guloseima, muitos docinhos, muito chocolate. Inclusive, vai haver o sorteio de uma cesta enorme de chocolate para você que é, naturalmente, associado da Metropax. Agora, eu quero dizer o seguinte, não se esqueça. Você está precisando de fazer um plano funerário? Fale com a Metropax, 0800 726 0140. Tá legal? Eu conheço a Metropax, por isso indico a Metropax. E nós estamos aqui recebendo hoje o Dr. Alan Max. Ele é cardiologista, médico, vem conversar conosco sobre não só os problemas de cardiologia das pessoas, como também a saúde de um modo geral, claro. Né, doutor Alan? Bom dia. Bom dia, Si. Bom dia, Patrícia. Bom dia, doutor Obrigado Alan. pelo convite. Obrigada a você. É sempre um prazer estar colocando aqui, falando sobre as doenças do coração, né, para passar informações mesmo para a população em geral, né? Antigamente as pessoas andavam assim, o cara falava assim, meu pai contava essa história, né? O cara falava assim, estou sofrendo do coração, vou morrer a qualquer momento e tal. Era aquela coisa, e porque o coração matava, e era assim, não se falava infarto, né? Não se falava, a palavra infarto, ela veio da década de 70 para cá, 80 para cá e tal, né? O cara morria do coração, era um negócio difícil. Hoje não se morre do coração tão facilmente como antigamente, né, doutor? Ainda se morre muito, viu, Raci? Na verdade, as doenças do coração são a principal causa de morte no mundo inteiro. Então, elas estão acima de qualquer tipo de câncer, seja câncer de mama, pulmão, o que for. Então, as doenças do coração, ainda hoje, são as que mais matam no mundo. Mas elas são tratáveis, claro. Principalmente quando a pessoa procura o médico, né? E está sempre dando uma olhada na parte cardiológica, né? Doutor Alan, quais são os sintomas do infarto, né? Aquela pessoa que acha assim, eu tenho como prevenir o infarto? Claro. Primeiramente, sempre que uma pessoa, todas as pessoas, elas têm que passar realmente no médico, né? Passar por um exame clínico, um check-up, fazer os exames que o médico julgar necessário. E durante a entrevista do médico com ele, que a gente chama de anamnese, ele vai perguntar sobre sintomas, se na família tem algum caso de morte súbita, alguém que morreu de repente, principalmente às vezes alguém jovem, certo? E vai fazer os exames que ele julgar necessário. Através desses exames, através dessa anamnese, a gente consegue identificar a maioria das causas de uma possível morte súbita e evitá-las. Pois é, doutor, interessante que as pessoas morriam mais cedo antigamente. Sim. Né? E as doenças cardíacas, parece que elas eram incontroláveis, né? Hoje, você já pode ser cardíaco, ter uma doença cardíaca e viver muito tempo. Claro. Eu tenho vários pacientes que já tiveram infarto, que já tiveram AVC e que hoje vivem bem, estão com 90 anos aí vivendo bem. Hoje a gente evoluiu muito no tratamento clínico. Tem muitas medicações hoje. As medicações hoje são maravilhosas, claro, né? Claro. Se troca coração, coisa que não tinha antigamente. E hoje, cada vez menos, a gente usa a questão assim de cirurgia, de procedimento. A maioria é próprio tratamento clínico mesmo com medicamento. Pois é, antigamente as pessoas andavam muito, porque ninguém tinha carro. Sim. Todos andavam muito, né? E morriam mais cedo. Qual que é a diferença que hoje o sujeito morre mais tarde e hoje ele é obrigado a fazer aquilo que se fazia antes, normalmente, que é boas caminhadas e etc. A questão de caminhar muito, antigamente, era uma coisa boa. Hoje a gente já não tem tanto isso. O paciente hoje, ele acaba
usando o carro para tudo e não levanta do sofá, às vezes, nem para trocar o canal da televisão, porque já tem o controle. Então, não faz atividade física, só que evoluiu muito nos tratamentos. Antigamente, há bem tempo atrás, não tinha tratamento para pressão alta. É verdade. Muitos médicos acreditavam que não deveria baixar. A pressão está alta, pronto, vai ficar daquele jeito. Só que vários estudos mostraram que aquela pressão alta, ao longo dos anos, ia causando várias alterações no organismo, aumentando a chance de ter infarto, de AVC, de doença renal, entre outros. Quem infarta mais, o homem ou a mulher? Normalmente, se você pegar na maioria dos livros e tal, o homem ainda infarta mais. O homem morre mais cedo. Morre mais cedo. A quantidade de viúvas que nós temos. Mas isso está mudando. Isso está mudando, na verdade, assim, porque é o seguinte, antigamente, o homem, que era o provedor da casa, então ele saía, ele trabalhava, aquele estresse, fumava, bebia, isso, aquilo. Só que a mulher hoje está fazendo isso tudo também. E além de fazer isso tudo, ela ainda tem que voltar para casa e cuidar da casa. Ainda tem a jornada dupla. Isso. A campanha de emancipação da mulher dos anos 60, né? Ajudou foi o homem, né, na verdade. Eu tenho uma raiva, dividiu as contas pois do homem, é, mas dividiu demais, gente. Não precisava dividir tanto assim, não. Eu tenho uma raiva, assim, daquele grupo que queimou, as mulheres que queimaram os sutiãs. Eu acho que a gente não devia ter queimado tanta coisa, não. Devia ter só ameaçado, entendeu? Para ficar no meio a meio, né? E hoje a mulherada tá morrendo de infarto, não é? Mas eu tenho pergunta aqui, pode falar? Vamos lá. Soraya, ela é nossa telespectadora de Caeté. Alô, Caeté, obrigada pela audiência. Ela tá falando o seguinte, doutor, qual é a importância de se fazer aí uma prevenção, um check-up antes dos exercícios físicos? Porque ela conta que já viu uma pessoa que é nova infartar dentro da academia. Isso aí tem uma importância muito grande. Para se ter uma ideia, a Sociedade Brasileira de Cardiologia lançou agora, recentemente, no ano 2019, a atualização da pré-avaliação do cardiologista, do paciente, para fazer atividade física. Então, o que você deve fazer antes de fazer atividade física? Então, toda pessoa que for iniciar uma atividade física, ela deve, então, iniciar, passar no médico, certo? Principalmente o cardiologista, que seria o mais indicado aí no caso. No mínimo que ela vai fazer é um eletro e outros exames que o médico julgar necessário. Por essa nova diretriz, se o paciente for fazer um exercício pelo menos moderado e tiver pelo menos um fator de risco, o que é o fator de risco? Diabetes, ou pressão alta, ou fuma, ou é obeso. Nesses casos, estaria necessário também a avaliação de fazer um teste ergométrico, que é aquele teste de esforço. Da bicicleta? Hoje é mais na esteira, hoje corre na esteira. Tá. Então, o sopro também entra nisso? Aquele sopro? O sopro você consegue identificá-lo durante o exame físico. Então, você consegue escutá-lo e aí você vai fazer, no caso, um ecocardiograma. O exame mais importante é o eletro. O eletro. Pois é. Tem muitas pessoas que são atletas, né? Toda a vida foram atletas, toda a vida fizeram exercício físico e, às vezes, morrem justamente fazendo exercício físico ou praticando um esporte, uma coisa qualquer. Sim. O João Carlos aqui, ele também é de Contagem, obrigada pela audiência. Ele está perguntando, ele falou o seguinte, que o caso dele, ele é atleta de final de semana. Ele joga pelada a bola, o futebolzinho lá com um grupo de amigos e que nunca foi ao cardiologista para ver se tem algum problema. Esse é o mais perigoso, né? Na verdade, nós tivemos... Esse aí pode ser assim, uma explosão, né, irmão? Bomba relógio. Uma bomba relógio. Nós tivemos o caso recente agora do jornalista Rafael Renzel, que era da Chapecoense, sobreviveu a uma queda de um avião e depois, jogando bola com os amigos, morreu de infarto, 43 anos, né? Jovem. Então, assim, tem que passar antes por uma avaliação médica, passar no cardiologista, fazer toda a avaliação, porque ali você consegue identificar algumas coisas que pelo menos atrasaria para aquele paciente começar a fazer aquela atividade física. E aí você corrige aquilo e aí sim ele pode fazer. E outra coisa, fazer só no final de semana não resolve. O que a Organização Mundial de Saúde preconiza é o seguinte, você vai fazer no mínimo 150 minutos de atividade física por semana, no mínimo. Tô contando, 150. Daí isso dá quanto por dia, gente? Pois é, dividido. 30 minutos por dia, 5 vezes na semana. Ou, às vezes, você pode fazer 3 vezes por semana, 50 minutos. Não é tanto, ou, né? se você fizer numa intensidade maior, você pode fazer um pouco menos. Mas de caminhada seriam 150 minutos ali por semana. Ir à padaria, ao sacolão, ao supermercado a pé, né? Sair de casa, andar 2, 3, 4 quarteirões. Isso é muito bom. Isso é excelente, assim, porque é o seguinte, eu até oriento os pacientes às vezes, desce 2 pontos antes do seu trabalho
e vai a pé, já que assim, não, doutor, não tem tempo para fazer exercício. Então, desce 2 pontos antes do trabalho, desce 2 pontos antes do ônibus na hora de chegar em casa, porque pelo menos você vai conseguir fazer uma caminhadinha ali. Subir as escadas, né? Sim, ao invés de pegar o elevador. Então, todas essas descer vale também. Essas coisas contam. Vale. Essas coisas cobertura na Assembleia Legislativa durante 35 anos. Eu tinha comigo, não pegava elevador na Assembleia, só usava as escadas. Sim. Era a forma de você... Claro, você está fazendo atividade física. É diferente de quem fica só sentado, e aí vai. Pega o elevador na hora que vai subir num prédio e na hora que vai em qualquer lugar, pega o carro. Então, aí nesse caso, ele tem um risco maior. Os homens estão participando aqui. O José Flávio, ele é do bairro Floresta e ele está perguntando o seguinte. Ele fala que não foi ao cardiologista e quer saber se tem alguns sintomas, porque tem gente que fala que sente dores no peito. Sim. Na verdade, é o seguinte, o sintoma mais típico de angina, primeiro, né, que a angina precede o infarto, normalmente, é a dor no peito. Isso é o mais típico. Mas não quer dizer que vai doer no peito. Doeu do umbigo para cima, então, doeu o braço, ou doeu a mandíbula, ou doeu no estômago. A nuca. O estômago pode também, ser, né? pode. Uma dor nas costas, pode ser coração, pode ser uma angina, que às vezes você não cuidar daquilo ali, ela pode vir a propiciar um infarto. Então, são vários sintomas. Mais importante do que a localização da dor é a característica. Uma das principais características é a dor do coração, normalmente, ela tem relação com a atividade física. Então, na hora que você vai fazer um esforço, você vai lá e sente um aperto na mandíbula, aquilo ali tem uma chance muito grande de ser do coração, mesmo sendo na mandíbula ou no braço, o que for. Ou mesmo a pessoa passar mal, ter assim, vômito, sim. Essas coisas podem ser outros sintomas associados. Você pode ter náusea, né? Vontade de vomitar, ou pode vomitar. Você pode ter uma sudorese intensa, que é aquela coisa de você molhar. Na hora do infarto, normalmente você molha a camisa mesmo. Tem gente que relata que faz xixi, né? Urina na roupa. E outra coisa muito comum, porque às vezes nem todo infarto tem dor. Nem todo paciente que tem angina tem dor. Então você pode simplesmente sentir falta de ar. É um dos principais sintomas, a gente chama de equivalente anginoso. O coração, por não estar recebendo sangue adequadamente, ele começa a bater mais devagar e nisso acumula sangue no pulmão. Doutora você Alain, sente falta de ar. Desde quando o homem ou a mulher devem procurar o médico e fazer um exame cardiológico? Na verdade é o seguinte, não tem uma idade assim limítrofe. O próprio adolescente que vai começar uma atividade física, ele já tem que passar pelo cardiologista e fazer essa avaliação. Né? Para ver se pode, claro, né? Por quê? A morte súbita, por exemplo, que a gente vê às vezes, morreu de repente. Então a gente divide isso em 2 grupos. Abaixo de 35 anos, normalmente não é infarto. Normalmente é alguma cardiomiopatia que a gente chama. Então tem vários tipos, miocardiopatia hipertrófica, síndrome QT longo, vários nomes assim, que são as doenças mais genéticas. Doenças genéticas. Então, abaixo de 35 anos, doenças genéticas. Acima de 35, infarto. Então, mesmo as pessoas abaixo de 35 anos, tem que ir no médico, tem que ir no cardiologista olhar, porque às vezes através de um eletro você consegue dar o diagnóstico. E o formigamento também é um... Pode, são vários sintomas. Então, às vezes você está tendo um formigamento no braço, pode ser uma angina, pode ser um infarto? Pode. Como eu disse, qualquer dor que você tiver do umbigo para cima, pode ser infarto. Então, cabe ao médico examinar aquele paciente, fazer a eletro, fazer o exame que ele julgar necessário e investigar direitinho aquela dor ali, se ela piora com alguma coisa, se melhora, como que é. O eletro é que identifica isso no início, hein? O eletro é o começo. Então, você faz um eletro. Mas não quer dizer que assim, eu fiz um eletro, não tinha nada, eu não estava infartando. Não, 50% dos infartos o eletro é normal. Então, a história clínica, o que a pessoa está sentindo, é muito importante. Então, o médico tem que se ater bem a isso também. Olha, tem mais participação aqui, gente. A Jéssica, do bairro Bonfim, ela tá engraçada. Ela falou o seguinte, que ela sente dores no peito, no coração, mas é de amor recusado. Não, Jéssica, aí não dá infarto, né? Esse não. Mas tá, amor também mata, né, no coração, né? A Vilma também, lá de Sabará. Vilma, um abraço. Ela tá falando também que agora, que com as clínicas populares, ela foi outro dia no cardiologista, fez o exame na própria clínica. Tem ajudado também, né? Com certeza. Eu acho que aumentou muito o acesso à saúde. Antigamente era muito difícil, do paciente, principalmente, conseguir ir num especialista. Por exemplo, o cardiologista. Você ia ficar, às vezes, 1 ano, 2 anos
numa fila do SUS para conseguir consultar. Hoje, com as clínicas populares, você tem acesso a esse especialista mais fácil. Hoje, até de vez em quando nas farmácias, né, doutor? Tem lá alguém medindo glicose. O farmacêutico, às vezes, mede a glicose, olha a pressão. E se tiver algum sintoma alterado ou mesmo os exames lá, ele orienta a procurar o médico. O André, os homens estão participando, hein? O André, do bairro Santo Inês, está te mandando um abraço. Te conhece, está mandando um abraço, está te parabenizando. Deixa eu ver mais participações aqui. Ricardo também está falando a importância desse tema do infarto e que muitas vezes as pessoas não previnem. Né? Ele está chamando a atenção aqui. A hora que vai ver, já teve o infarto, né, doutor? Ô, Patrícia, o nosso horário acabou. Vamos agradecer o doutor Alain Max, né, que está aí, inclusive, na tela, né, o seu Instagram, o seu telefone, né? As pessoas podem, inclusive, acessar. Claro. O meu Instagram, por exemplo, eu coloco várias matérias que eu escrevo, aulas que eu dou aulas, às vezes, para outros cardiologistas, vários temas de prevenção e de novidades também em cardiologia, porque todo dia sai alguma coisa nova. Então, a obrigação do médico está sempre estudando, está sempre atualizando. Para saber sempre o que tem de melhor e a obrigação do paciente seguir aquilo que o médico falar. Claro. Quero agradecê-lo, né? Desejar ao senhor uma boa tarde. Muito obrigado pela presença aqui. Vamos voltar depois para continuar falando de saúde. Tem muita coisa para a gente falar, não é isso? Obrigado a vocês. Sempre um prazer estar aqui e chamando a gente vem aqui. É muito bom colaborar com isso. Beleza, gente. Muito obrigado. Vem esporte aí, hein? Tá? Gratidão e alegria. Até amanhã.